Você já disse ou ouviu uma amiga dizer essa frase: "Eu não consigo ficar sozinha"? Essa frase chegou no consultório sussurrada, como se fosse uma confissão de algo vergonhoso. Sejam bem-vindas ao segundo episódio da série Padrões Invisíveis. No vídeo anterior falamos sobre amizades que parecem profundas, mas desaparecem quando você precisa. E hoje vamos olhar para outro padrão silencioso, quando você precisa de alguém para sentir que existe. Beatriz tinha 28 anos e estava no quarto relacionamento do ano. O anterior tinha terminado há uma semana. E ela estava em crise por causa da solidão. "Eu sei que é cedo", ela me disse na consulta. "Mas quando estou sozinha, eu sinto um vazio tão grande que parece que vou desaparecer. E eu não consigo focar no meu trabalho, no meu desenvolvimento pessoal e profissional." Dependência emocional não é sobre amar demais. É sobre não conseguir existir sozinha. É sobre transferir para o outro a responsabilidade de preencher um buraco dentro de você que só você pode fechar. E hoje, através da história da Beatriz, nome fictício, vou te mostrar como a dependência emocional se forma no cérebro, como a teoria do apego explica esse padrão, e o que Jung revelou sobre o vazio interno que buscamos preencher fora. Sou a Mônica Rentzing, psicanalista especialista em neuropsicologia e neurociência. E este é o segundo episódio da série, Os Padrões Invisíveis, que estamos explorando sobre relacionamentos manipuladores. Hoje iremos falar da Beatriz que nunca ficava solteira por mais de um mês. Terminava um relacionamento na segunda. Na semana seguinte já estava conversando com alguém novo. No fim de semana, primeiro encontro. 2 semanas depois, já se considerava namorando. "Meus amigos dizem que me apaixono fácil, e o problema são os ex que não prestavam", ela me contou na consulta. "Sabe, doutora, o problema é que me entrego rápido demais", disse ela com um olhar sonhador. Mas quando perguntei como ela se sentia nos intervalos, aquelas 2 semanas entre um relacionamento e outro, a resposta foi reveladora: "Eu entro em pânico. Fico checando redes sociais compulsivamente. Não consigo focar no meu trabalho, nas minhas metas e baixo aplicativos de namoro. Saio toda noite. Qualquer coisa para não ficar sozinha com meus pensamentos." Nos relacionamentos, a Beatriz era intensa, mandava mensagens o dia inteiro, precisava de confirmação constante de que era amada, e fazia planos de futuro logo na primeira semana. Apesar de não ser muito ciumenta, fazia todo um futuro para o casal na primeira semana. "Mas eu faço isso porque amo de verdade", ela justificava. 3 meses depois de começar a terapia, Beatriz disse algo que mudou tudo: "Doutora, eu percebi uma coisa terrível. Eu não sei quem eu sou quando não tenho alguém para amar. É como se eu só existisse no reflexo do olhar do outro." E aqui começamos a entender a diferença entre amor e dependência. A dependência emocional não é fraqueza de caráter. É um padrão neurológico real. E funciona exatamente como outras dependências, sistemas de recompensa sequestrados. No cérebro, existe um circuito chamado sistema de recompensa dopaminérgico. Ele evoluiu para nos motivar a buscar coisas essenciais para a sobrevivência: comida, água, conexão social, reprodução. Mas em pessoas com dependência emocional, esse sistema fica hiperreativo à validação externa e hiporreativo a fontes internas de bem-estar. O que acontece no cérebro da Beatriz? Quando ela recebe atenção, afeto, acontece um disparo massivo de dopamina, prazer, e acaba ativando do núcleo do centro de recompensa, causando uma sensação temporária de completude. Quando ela está sozinha ou é ignorada, acontece uma queda brusca de dopamina, abstinência, e ativa o centro do medo conhecido como amígdala cerebral e o córtex cingulado anterior que causa uma dor emocional que é igual à dor física. É literalmente uma montanha-russa química dentro da Beatriz. E o cérebro aprende: eu preciso do outro para me sentir bem. Sem um relacionamento, eu entro em colapso. E aqui entra o cérebro preditivo. A previsão automática entende que, sozinha é igual a perigo, então o cérebro faz de tudo para evitar estar sozinha. Ele aceita relacionamentos inadequados, ignora red flags gritantes, tolera comportamentos inaceitáveis, pula de relação em relação sem processar término anterior. Porque estar em um relacionamento ruim ainda é melhor para o cérebro em pânico do que estar sozinha.
E isso tem origem muito clara na infância. A teoria do apego explica de onde vem esse pavor de estar sozinha. E a resposta está nos primeiros anos de vida. Beatriz cresceu com um pai presente em corpo e ausente em presença e uma mãe emocionalmente inconsistente. Às vezes ela era super amorosa, a cobria de beijos, dizia que a filha era tudo para ela. Mas outros dias, ela simplesmente sumia emocionalmente. Ficava distante, fria, como se a filha não existisse. Para uma criança, que não entende os problemas do dia a dia, isso é aterrorizante. Porque o cérebro infantil precisa de previsibilidade para se sentir seguro. E quando a fonte de segurança, a mãe e o pai, são imprevisíveis, a criança entra em modo de hipervigilância. A Beatriz criança aprendeu que amor é imprevisível. Eu preciso fazer algo para merecer afeto. Se eu sair de perto, posso ser abandonada, e o meu valor depende de ser desejada. Isso cria um apego ansioso, medo constante de abandono mais a necessidade de proximidade extrema mais a hipervigilância emocional. E na vida adulta, a Beatriz replicava exatamente esse padrão. Quando o parceiro estava presente e atencioso, ela relaxava temporariamente. Quando ele se distanciava minimamente, estava ocupado, saía com amigos, não respondia rápido ou estava distraído, acontecia um pânico total, comportamento de checagem, necessidade de reasseguramento. Eu sei que sou intensa demais, ela dizia na consulta para si mesmo e para amigos. Mas o medo de ficar sozinha é tão grande que eu prefiro ficar com qualquer um para não arriscar a ficar sozinha. E aqui está o paradoxo cruel. O comportamento gerado pelo medo da solidão frequentemente causa a solidão. Porque ninguém consegue ser a fonte única de validação de outra pessoa sem entrar em exaustão. O relacionamento atual de Beatriz estava seguindo o padrão de sempre. 3 meses intensos juntos, ela fazendo tudo o que ele quer, até que depois, ela começou a pedir espaço. Preciso de um tempo para mim, ela disse e ele não entendeu o que estava acontecendo. Para Beatriz, isso soou como, eu quero você para me estabilizar. Os caras não entendiam essa mudança da parte dela e o ciúme acontecia por parte deles que mandavam 30 mensagens em 1 hora, apareciam na casa dela sem avisar, choravam, imploravam, prometiam mudar, mas muitas vezes já estavam traindo ela. Ela não aguentava a pressão ou as traições e acabava terminando sem entender o que deu errado. Dessa vez ela terminou e pela primeira vez na vida, Beatriz não tinha um plano B. Não tinha ninguém, na reserva. Não tinha energia para baixar apps de namoro. Ela teve que ficar sozinha. Realmente sozinha. Nos primeiros dias, eu achei que ia enlouquecer, ela me contou na consulta. A ansiedade era tão grande que eu não conseguia comer, dormir. Meu peito parecia que ia explodir. Mas algo inesperado aconteceu. Depois de 1 semana sozinha, ela acordou e percebeu: eu ainda estou aqui. Eu não desapareci. Ela respirou fundo, se olhou no espelho e sentiu que podia seguir em frente. Esse foi o início da verdadeira mudança. Porque pela primeira vez, Beatriz estava enfrentando o que Jung chamava de o vazio da sombra. Jung falava de algo profundo. A sombra não é apenas o que reprimimos. É também o que nunca desenvolvemos. No caso de dependência emocional, a sombra é tudo que você deveria ter aprendido como sozinha, e nunca aprendeu. Para Beatriz, a sombra continha a capacidade de se acalmar sozinha, sempre precisou do outro, a habilidade de tomar decisões sem validação externa, o senso de identidade separado de ser a namorada de alguém, a tolerância à solidão sem entrar em pânico. Jung dizia que aquilo a que resistimos, persiste. Beatriz passava a vida toda resistindo a ficar sozinha, pulando de relação em relação, preenchendo cada segundo com presença externa, porque tinha medo de descobrir que, sozinha, ela era nada, ninguém. Mas a verdade era outra. Sozinha, ela não era nada. Sozinha, ela era tudo que ainda não tinha descoberto. A solidão era um caos para ela. A dependência emocional é, na verdade, dependência de não se conhecer. Enquanto você está ocupada sendo a namorada perfeita, a companheira ideal, a pessoa que se adapta, você não precisa enfrentar a pergunta que pode te assustar: quem sou eu quando não tenho ninguém para amar? E descobrir isso dói.
Mas é o único caminho para a liberdade real. A boa notícia: o cérebro pode reaprender segundo a neuroplasticidade. Mas a dependência emocional não se cura em um relacionamento novo. Ela se cura na solidão consciente. Lembra que falamos do sistema de recompensa sequestrado? A única forma de reprogramá-lo é criar novas fontes de dopamina internas como, primeiro, atividades que geram bem-estar autônomo, exercício físico que libera endorfina mais dopamina, hobbies criativos que ativam sistema de recompensa sem depender de validação, natureza, meditação que regulam a amígdala cerebral. Segundo, prática de autovalidação. O cérebro precisa aprender que você pode se dar o que sempre buscou fora. Quando sentir necessidade de reasseguramento, diga a si mesma: eu estou bem. Eu sou suficiente. Quando sentir vontade de mandar mensagem compulsiva, pause e pergunte: o que eu realmente estou sentindo? O que é ou posso fazer por mim agora? Terceiro, exposição gradual à solidão. Começar com períodos curtos e aumentar progressivamente. Uma forma de ensinar o cérebro: sozinha não é perigoso. É só diferente. Isso não acontece rápido, porque você está desmontando um padrão de décadas. Mas cada vez que você tolera a ansiedade de estar sozinha sem preencher compulsivamente, você está reprogramando. 6 meses depois do término, Beatriz ainda estava solteira e feliz. E pela primeira vez na vida adulta, por escolha. Ela dizia na consulta: eu tive oportunidades, conheci pessoas interessantes. Mas dessa vez, eu parei e perguntei: eu quero estar com essa pessoa, ou só não quero estar sozinha? E a resposta, na maioria das vezes, era a segunda. Então eu escolhi ficar sozinha, me superar a cada dia. E sabe o que eu descobri? Ela disse com lágrimas nos olhos. Eu sou uma boa companhia para mim mesma. Eu tenho opiniões, gostos, sonhos que não são de mais ninguém. Eu existo sem precisar de plateia. Essa é a diferença entre solidão e solitude. Solidão é vazio assustador. Solitude é plenitude silenciosa. Beatriz aprendeu a diferença na prática. E quando ela finalmente escolher entrar em um novo relacionamento, e ela vai, será de um lugar completamente diferente, não de necessidade, mas sim de escolha. Não para se completar, mas para compartilhar quem ela já é com alguém especial de verdade. Se você se identificou com Beatriz, quero que saiba: você não precisa de ninguém para existir. Você precisa de você mesma. Os 3 sinais de dependência emocional. 1. Você não consegue ficar sozinha por mais de algumas semanas, pois relacionamentos se sobrepõem sem tempo de processamento entre eles. 2. Sua identidade depende de estar em um relacionamento. Namorada de fulano, é quem você é. Sem isso, você não sabe quem é. 3. Você aceita migalhas porque é melhor que nada. Qualquer atenção é melhor que solidão. E aqui está o convite mais difícil, mas mais libertador: fique sozinha. De verdade. Por quanto tempo doer até não doer mais? Porque do outro lado dessa dor está a versão de você que não precisa de muletas emocionais. Relacionamentos saudáveis não te completam, você não é incompleta. Eles te complementam. E você só pode ser complementada quando já está inteira. Se quiser saber mais, entre na oficina da Minha Vida Cuido Eu e aprenda definitivamente sobre os padrões de comportamento que fazem você não viver a vida dos seus sonhos. Meu nome é Mônica Hentisnin, sou psicanalista especialista em neuropsicologia e neurociência. Aqui neste canal analisamos os padrões psicológicos invisíveis que moldam nossas relações. E este foi o episódio 2 da série Os Padrões Invisíveis. No próximo episódio, vamos falar sobre por que você atrai sempre o mesmo tipo de pessoa. Se esse vídeo ressoou, compartilhe. E me conta, você já viveu dependência emocional? Como foi esse processo? Um abraço, e até o próximo vídeo.